Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Mistura Futebol. Hoje eu deixo para vocês esse comentário do Mauro César sobre o Flamengo. Meus amigos, mais uma vez o Mengão perdeu no campeonato. Hoje estou 100% de acordo com as palavras do Mauro. Não adianta só demitir o treinador, precisa ir além disso. O que vocês acham? Aquela apatia, nunca mais isso vai acontecer enquanto a gente estiver aqui, vocês podem ter certeza. O presidente Rodolfo Landim do Flamengo em momento de euforia depois do título carioca de 2019, o primeiro conquistado em sua gestão, falando algo que já havia deixado claro em outras ocasiões, em entrevistas, como por exemplo, na entrevista ao companheiro Benjamin Bach, na época no canal Fox Sports, isso em novembro de 2018, semanas antes de ser eleito presidente do Flamengo. Pois é, ele falava que apatia, acomodação, tudo isso ia acabar, que ele não convive bem com a derrota, não tolera a derrota, ele quer vencer e queria cobrar e muito. Nada disso está acontecendo no Flamengo atual, como vimos no jogo contra o Bragantino na noite de quarta-feira em Bragança Paulista. Falaremos sobre isso nesse vídeo que tem o apoio de OneFootball, o aplicativo que você pode e deve baixar, acessando o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. No OneFootball você vai encontrar estatísticas, por exemplo, desse jogo entre Flamengo e o Red Bull Bragantino, Red Bull e Flamengo, que vão passar aqui do meu lado. Daqui a pouquinho você vai conferir os números dessa partida. E também você encontra estatísticas gerais, você encontra notícias, vídeos, farto conteúdo de graça. E quando voltar o Campeonato Alemão, agora no início do segundo semestre, você terá mais uma vez uma temporada da Bundesliga com jogos ao vivo de graça, narrados em português, além de outros campeonatos pelo mundo, que você vê com imagem no OneFootball. Faça o download do aplicativo e para que você possa aproveitar todo esse conteúdo, e é uma maneira também de você apoiar o nosso canal, porque quando você faz o download do OneFootball, o que acontece? Você mostra a força do youtube.com/Mauro César para os nossos companheiros do OneFootball, ok? Link na descrição do vídeo, clique lá, faça o download. Pois então, a atuação do Flamengo foi uma coisa sem qualificação, tá? E uma coisa está muito clara, o Paulo Sousa perdeu de vez o grupo, especialmente quando ele resolveu ampliar a sua briga, o seu confronto com o Diego Alves. Vamos recuperar aqui, deixa até um pouco de lado o jogo momentaneamente, falar o que aconteceu. Diego Alves e o Paulo Sousa evidentemente não se bicam, tá? O Paulo Sousa já chegou ao Flamengo com informações sobre os jogadores, e o Diego Alves já não fazia parte dos seus planos. O Diego Alves teve alguns problemas na Europa, quando jogava na Espanha e tudo mais, problemas com o Dorival Júnior em 2018 no Flamengo, e ele já chegou com a percepção de que teria que ter um outro goleiro. O Flamengo pediu a contratação do Santos lá no começo do ano. O técnico, a comissão técnica, pediu o goleiro Santos lá no começo do ano. Sem informação, tá, gente, que eu estou passando para vocês. E demorou um pouco a contratar, porque o Atlético pediu muito dinheiro, o Flamengo ficou naquela negociação, e aí o Hugo foi jogando. Ele foi escalando o Hugo, porque ele não queria o Diego Alves, era muito evidente. E o Diego, quando entrou contra o Madureira, e especialmente diante do Rezende, ele falhou feio no Campeonato Carioca. Contra o Rezende foi um desastre, tomou 2 gols, que ele nem parecia um goleiro profissional, um goleiro da sua qualidade. Então o Diego Alves, ele deu motivos ainda maiores para que ele não fosse escalado, e foi encostado. Tá? O Flamengo trouxe o Santos, e aí vem um erro também do Paulo Sousa de fazer revezamento com o Hugo, não dá para entender por quê, porque não são goleiros do mesmo nível, o cara veio para ser titular. E aí o Santos se machuca. O Hugo continua jogando, o Diego de fora, mas aí machucado. Quando o Diego está se recuperando, tem aquela informação desencontrada, estava disponível, não estava disponível, falou do goleiro na coletiva, o goleiro rebateu em rede social, o seu preparador de goleiro, do técnico Paulo Sousa, Paulo Grilo, também se manifesta na rede social, ou seja, lavando a roupa suja publicamente, fazem uma reunião. Nessa reunião o Flamengo leva 5 jogadores para a reunião, além do Diego Alves, uma coisa bizarra, para discutir o problema entre ele e o técnico. E aí vem a coletiva, que também antecipamos aqui a informação, que seria uma coletiva para botar panos quentes. Bruno Spindel, Marcos Braz, diretor executivo e vice de futebol, e o técnico Paulo Sousa, depois do jogo contra o Goiás, quando o Flamengo venceu por 1-0, para dizer, não, foi um mal entendido, esquece, deixa passar. Esfriou a coisa, acalmou, mas aí quando chega o jogo contra o Fortaleza, o Diego Alves está à disposição. E o Diego Alves é relacionado para o jogo, concentra. Quando chega a hora do jogo, pouco antes do jogo, o que acontece? O técnico faz a preleção e ele comunica a todos quem vai jogar. O 11 titular é esse aqui. 1 hora antes do jogo, a assessoria de imprensa do Flamengo divulga para os jornalistas a escalação. Aquela artezinha com os jogadores e tudo mais, com a fotinho de um deles, e isso vai para as redes sociais. Mas o jogador está no vestiário, a não ser que ele fique olhando o celular, tá? Ele está ali colocando o seu fardamento, colocando as ataduras, chuteira, no caso o goleiro, luva, preparando tudo.
e ele vai entrar, isso no momento que sai a escalação, e ele vai entrar em campo daqui a pouco para fazer aquecimento. O Diego Alves foi para o aquecimento. Tá? O Diego Alves foi para o aquecimento. E quando ele volta do aquecimento, aí ele é avisado, e não antes, que nem no banco ele ficou. Ele toma um banho, troca de roupa e vai para um camarote lá assistir o jogo. Para que esse desgaste? Quando isso acontece, o Paulo Sousa perde por completo o grupo. Porque o que acontece? Ele compra uma briga maior ainda, ele reativa a briga com o Diego Alves, automaticamente todos os jogadores que são parceiros do goleiro, e ele tem forte liderança sobre o grupo, né? Junto com outros atletas mais ou menos da sua faixa etária, evidentemente também ficam contra o técnico, podem não falar publicamente, mas ficam contra o técnico. Tá? E aí o que vem em consequência? O que vem em consequência? Né? Você tem os ânimos mais acirrados e os jogadores cada vez menos jogando pelo técnico. O time que correu contra o Fluminense para segurar o resultado, contra o Fortaleza já jogou muito mal, e na quarta-feira, contra o Bragantino, não correu. O time andou em muitos momentos. Andou. É evidente que há um desgaste que foi acelerado a partir do final de semana. Isso foi um grande erro. O Diego Alves ganha a queda de braço contra o Paulo Sousa. Tá? E por culpa do Paulo Sousa. Por culpa do Paulo Sousa, que reativou uma briga desnecessária. Alguns jogadores, por exemplo, decepcionaram a comissão técnica pela falta de empenho, pela falta de participação, por não pressionar no campo de ataque, por não serem tão proativos, digamos assim. Tá? Por exemplo, Acabou aquela apatia, nunca mais isso vai acontecer enquanto a gente estiver aqui. Vocês podem ter um jogador que, pela comissão técnica, é visto como um cara que é um pouco supervalorizado, porque não entrega aquilo, não entregou pelo menos nessa gestão, isso até que é verdade, não entregou mesmo. Aquilo que se espera dele foi o Pedro. O Pedro não entregou o que se espera dele. Por isso mesmo, voltou para o banco desse jogo. Não estou aqui justificando, tá? Estou passando para vocês as informações que eu consegui apurar. Então você tem uma insatisfação da comissão técnica com o desempenho, com o comportamento, com alguns jogadores, e os jogadores insatisfeitos com a comissão técnica. No meio disso tudo, a diretoria que não consegue se posicionar. E o presidente do clube, que prometeu que a apatia não aconteceria, está assistindo tudo isso e até agora não tomou nenhuma atitude drástica. O Flamengo não pode se limitar a trocar o comando técnico. O Flamengo tem que ir muito além disso. O Flamengo precisa mexer na sua estrutura. Repito a pergunta que já fiz aqui em outras ocasiões. O que fazem os três gerentes? Gerente técnico, gerente de futebol, gerente de transição, respectivamente. Fabinho Soldado, Juan, ex-zagueiro, e Carlos Noval. O que essas pessoas produzem para o Flamengo? Qual é o trabalho delas? O que elas fazem para parar essas arestas, para manter o ambiente funcionando? Qual é o trabalho desse pessoal? E vários outros que lá estão. Qual é a finalidade de ter esses profissionais do clube? Por que o Flamengo não tem um diretor técnico com poderes para definir junto com o técnico a contratação desse treinador e os jogadores que vão ser contratados, que falem sobre o jogo e não apenas sobre contrato, duração de contrato, quanto custa a multa rescisória e etc e tal. Isso aí pode ficar com um cara como Bruno Spindl ou algum outro que tenha essa experiência. Mas eu falo da parte técnica. Não tem. Então você poderia até ter o Marcos Braz ou algum outro ali como vice de futebol, mas abaixo dele e com autonomia, tá, para tomar as decisões, não para ficar se reportando ao Marcos Braz para qualquer movimento. Ou algum outro vice de futebol estatutário, que o estatuto não prevê o vice-presidente de futebol. Você não precisa nem mexer. Se quiser mexer nisso, melhor ainda. Mas se não mexer, você põe lá um cara, ele fica ali meio que ocupando o cargo, mas ele delega poderes para quem está abaixo dele, que é um profissional. Pronto. Na decisão de contratação desse profissional, do presidente junto com o vice de futebol e quem mais participar dessa decisão. E entrega para esse cara a missão. Você tem que entregar para a gente resultado. E contrata o profissional. Não, o Flamengo não tem essa estrutura. Os clubes brasileiros não costumam ter essa estrutura, né? E o Flamengo não a tem, mas precisa ter. E, lógico, né? No meio disso tudo, você tem o quê? Um grupo de jogadores encastelados, empoderados, que nitidamente descartam o técnico quando eles não querem. E aí você imagina assim, jogadores que chegam, novos jogadores, quando percebem que os mais antigos não estão batendo muito bem com o técnico, vocês acham que eles fazem o quê? Eles vão fechar com o técnico, que pode levar um pé no traseiro a qualquer momento, ou vão fechar com seus companheiros de time que vão permanecer no clube? Né? E aí você pode pegar nesse jogo, por exemplo, lateral batido nos pés do adversário, jogada em que o atleta, Vitinho, tocou na esquerda para o Gabigol arrancou pela ponta, fez um cruzamento, o Vitinho não entrou na área. Os jogadores da defesa do Red Bull Bragantino voltaram para proteger a sua área. E o jogador do Flamengo parou ali na altura ali da marca do pênalti, não correu. Se ele corre, ele entra livre para fazer o gol. Cara a cara com o Cleiton, goleiro do Red Bull Bragantino. Então, o comportamento indolente, o Lázaro muito mal, ele que cresceu agora com o Paulo Sousa, por que jogou daquela maneira? Né? Ayrton Lucas errando muito, várias atuações ruins, várias atuações absolutamente ridículas, né? Como foi a do William Arão, que teve nova chance no segundo tempo, ele que fez uma partida absolutamente patética contra o Fortaleza no domingo passado, errou 3 passes primários, um deles gerou o primeiro gol do time cearense, enfim.
São vários problemas, é evidente que ali você tem uma incompatibilidade, mas não basta trocar o técnico. Mas nessa queda de braço, o Diego Alves leva melhor. E a panela de jogadores leva melhor contra o técnico Paulo Sousa. Em parte, por culpa do próprio treinador, que, ao contrário do que muitos dizem, não vejo como um incompetente. Se fosse um incompetente, gente, a Polônia não iria para a Copa do Mundo. Ele deixou a Polônia a um jogo da Copa. A Polônia que tomou de 6-1, né, da seleção da Bélgica, né, no mesmo dia que o Flamengo perdeu para o Red Bull Bragantino. Então, ele não conseguiu desenvolver o seu trabalho no Flamengo por uma série de razões. Por obstáculos colocados diante de si, por falta de habilidade para lidar com algumas situações, alguma teimosia também, falta de tato para fazer a gestão, isso é fato. Mas não significa que o cara seja um incompetente que não entende de futebol, que não tem um método de trabalho, que não tem uma ideia de jogo. Até abriu mão dessa ideia de jogo em dado momento, né, quando deixou de jogar ali com aquela linha de 3, quando o time sai jogando e tudo mais, só formar a linha de 4 mais tradicional, até nitidamente para tentar sobreviver no cargo e tentar ganhar um fôlego. Né? Uma certa flexibilidade, que eu não acho até que isso seja um problema, não. Acho que vocês vão ter que ser um pouco flexíveis. Você tem uma ideia inicial, não está dando certo, você muda seus planos. O Vitor Pereira está fazendo isso no Corinthians, inclusive, para poder seguir em frente com o seu trabalho. Mas essas concessões elas têm que ir até um determinado ponto. Aí, a certo momento, ele acabou se perdendo e o time desanda completamente, mas o problema não é só o técnico. Não adianta só demitir o técnico. É preciso mais, é preciso fazer muito mais para que esse Flamengo possa ser competitivo e corresponder aí às expectativas do seu torcedor.